Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando falando a respeito do capítulo que trata sobre a Revolução Francesa e o governo de Napoleão. Então, nas últimas aulas a gente estudou sobre a Revolução Francesa, os fatores que deram origem à Revolução, o processo revolucionário, o governo pós-revolução, e a gente finalizou lá na nossa última aula falando sobre a chegada de Napoleão ao poder. Então, Napoleão era um jovem general que se destacou na luta contra os inimigos estrangeiros da França. Ele conseguiu importantes vitórias nesse processo de luta. E aí, ao final do processo revolucionário, ocorre lá o chamado golpe 18 Brumário, que implanta o que é conhecido como consulado. Então a França ela passa a ser governada por três pessoas que eram chamadas de cônsules. A história de Napoleão, a gente pode dividir o governo de Napoleão e a divisão histórica do governo de Napoleão em três fases, que é o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Então Napoleão, ele chega ao poder a partir dessa implantação do golpe 18 Brumário como um dos cônsules. Eram três que deveriam governar, só que o Napoleão era o que mais se destacava, ele se tornou o cônsul principal. Então esses cônsules eles poderiam propor leis, nomear a administração, controlar o exército, e ele se destacou mais do que os outros que estavam lá no poder. Ele foi ganhando cada vez mais popularidade, ele era um cara carismático, se destacava na questão militar, foi ganhando mais importância, até que em 1802 o Napoleão ele aumenta sua ambição quando ele propõe, ele se torna, melhor dizendo, ele é colocado como chamado cônsul vitalício. A partir desse momento ele passaria a ter o direito de ficar no poder pelo resto da vida e ainda teria o direito de indicar o seu sucessor. E aí ele foi ganhando mais força, e em 1804 o Napoleão ele propõe um plebiscito. Plebiscito é uma pergunta à população, a população que vai decidir se sim ou se não. Ele faz um plebiscito para perguntar para a população francesa se eles querem a volta de uma monarquia, a volta de um rei ao poder. Nesse plebiscito é aprovado com cerca de 60% que eles querem a volta de um imperador ao poder. E aí Napoleão é coroado o novo rei da França. Em um ato de demonstração de poder, geralmente nessa época os reis eles faziam acordos com a igreja, porque a igreja era muito poderosa. Então a coroação dos reis era feita pelos papas. O papa ia lá, colocava a coroa na cabeça do rei para mostrar que a igreja católica estava apoiando. Ele convoca o papa para a sua cerimônia de coroação. Quando o papa está lá na cerimônia com a coroa para colocar na cabeça do Napoleão, Napoleão ele tirou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo colocou a coroa na cabeça dele, mostrando que nem a igreja estaria acima dele. Então ele se torna assim todo poderoso. Ele mostrava dessa forma que ele não iria submeter à vontade de ninguém, nem mesmo da igreja católica. Então é uma demonstração de força. Nesse período de consulado, ele vai consolidar o poder da burguesia, da alta burguesia, vamos dizer assim, com alguns pontos, principalmente a partir da elaboração do Código Civil, que também ficou conhecido como Código Napoleônico. Esse código ele estabelecia a igualdade de todos perante a lei, que é uma das conquistas da Revolução Francesa, o respeito à propriedade privada, que beneficiava principalmente a burguesia, propriedades que eram das pessoas que já estavam acumulando dinheiro, liberdade individual, casamento civil, que foi estabelecido para tirar um pouco do poder da Igreja Católica. Além disso, ele distribuiu terra para os pobres. Ele também fez a implantação da criação do Banco da França, que passaria a controlar a emissão do dinheiro, assim evitaria o aumento dos preços. Durante o governo dele, ele também fez importantes obras públicas, ele drenou pântanos, regiões alagadas, ele tirou essa água para poder ser usada nas fazendas da plantação, construção de pontes, estradas,
o Arco do Triunfo, que é até hoje um dos monumentos de visitação mais importantes lá da França, feito para rememorar as vitórias que ele teve durante os combates, inspirado lá na Roma Antiga. Criação de escolas públicas. A educação teve um papel de destaque nesse período napoleônico, porque ele queria formar um cidadão ideal francês, e isso feito a partir das escolas públicas. Só que o Napoleão, com o passar do tempo, ele foi mudando essa questão de visão, e ele começou um processo de expansão. O período imperial dele é marcado pela questão da expansão territorial. Então ele vai entrar em guerra com vários países, vai ter várias conquistas militares, dominando os outros povos, formando um império com 50 milhões de habitantes. Então ele expandiu muito esse território. Geralmente, quando ele invadia um país que ele dominava, ele colocava pessoas de confiança para governar esse país. Muitas vezes essas pessoas eram os próprios parentes do Napoleão, irmãos, primos, que iriam governar. Então ele começou uma política de expansão, onde ele vai governar várias partes. Aqui a gente tem a França, essa parte em verde é as partes que ele conseguiu dominar. Essa em amarelo são os países independentes que a gente tem. Mas ele começou a expandir seu território, expandir, até que ele vai chegar de encontro à Inglaterra. A Inglaterra era um velho inimigo da França. Napoleão vai tentar invadir a Inglaterra. Só que a Inglaterra ela tem uma característica que ela faz parte da ilha da Grã-Bretanha. É esse Reino Unido que está bem aqui. Então, mesmo com toda a experiência que o Napoleão tinha em táticas de guerra, era muito difícil invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo. Pelo fato deles serem uma ilha, eles estavam muito acostumados ao mar. Então a Inglaterra tinha os melhores barcos, os melhores marinheiros. E o Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Então, nesse processo de tentativa de expansão territorial, Napoleão, vendo que não dava para ganhar da Inglaterra na briga, vamos dizer assim, ele mudou a estratégia. Se não dá para ganhar no combate, vamos ganhar da Inglaterra pelo cansaço, vamos dizer assim. Então, o Napoleão Bonaparte ele vai impor o que ficou conhecido como bloqueio continental. Esse bloqueio continental era a proibição para que nenhum país da Europa pudesse comprar ou vender da Inglaterra. Com isso, o Napoleão tentaria ganhar da Inglaterra, fazendo com que ela perdesse dinheiro, já que a Inglaterra era o país mais rico, iria enfraquecer e assim ele achava que ele iria dominar. Beleza, no início ele conseguia controlar, ninguém comercializava, só que a França não conseguia produzir para vender aquilo que os países necessitavam. Então, a Inglaterra era o principal país do mundo, ela que vendia para quase todo mundo. Ela não pode mais vender, um outro país vai ter que assumir esse papel. No caso, teria que ser a França. Só que a França não estava conseguindo vender. E aí alguns países vão começar a furar o bloqueio. Ora, se eu quero comprar uma mesa, a França não pode vender e eu sei que tem na Inglaterra, eu vou tentar ir para lá. Então, esses países começaram a tentar furar o bloqueio continental, tentando enganar o Napoleão. Ele, quando sabia dessas tentativas de bloqueio, ele reagia de forma feroz, muitas vezes invadindo esses países. É o caso de Portugal. Portugal tinha um acordo com a França de que não iria mais comercializar, só que o rei português continuou vendendo lá escondido e comprando. Quando Napoleão descobriu, ele decidiu atacar Portugal. Nesse ataque, os portugueses não tiveram o que fazer, então eles tiveram que fugir, porque o Napoleão estava atacando a Portugal. Com a ajuda da Inglaterra, a família real, junto com os mais ricos, fugiu trazendo tudo que podia para o Brasil. Essa é uma parte importante que a gente vai estudar mais à frente no processo de independência brasileiro, que está ligado a esse processo lá de Napoleão. A família real vem para o Brasil. Outro grande país que vai desrespeitar é a Rússia. A Rússia ela vai desrespeitar o bloqueio continental em busca de comprar alimentos, principalmente. O Napoleão fica furioso e aí ele decide atacar a Rússia. Atacou Portugal e vai decidir atacar a Rússia. Para atacar a Rússia, ele manda grande parte do seu exército, 600 mil soldados, 100 mil cavalos, e aí vai ser uma briga feroz. Rapidamente, os franceses eles conseguem invadir o território russo, conquistando cidade por cidade. Rapidamente, eles vão conseguindo
derrotar os russos. Só que a Rússia, ela utilizou a chamada tática da terra arrasada. Quando eles iam saindo do território, fugindo dos franceses, eles queimavam as casas, queimavam a comida, para não deixar nada que pudesse ser utilizado pelos soldados franceses. Porque os russos, eles estavam esperando um reforço importante que eles tinham, que é o inverno. Na Rússia, a gente faz muito, mas muito frio mesmo no período do inverno. E eles estavam acostumados com esse frio. Os franceses, apesar de lá ter um inverno também rigoroso, mas não estavam acostumados com a quantidade de frio que ele faz na Rússia. Quando o frio chega, os soldados da França estavam cansados, com fome, sem ter onde se abrigar. Então começaram a ser derrotados pelo inverno. O saldo é que mais de 100 mil soldados vão morrer e o restante vai fugir. Vai voltar e os russos correndo atrás. Quando Napoleão enfraquece após essa derrota para a Rússia, tem uma organização que vai juntar vários exércitos de vários países para derrotar o Napoleão. Então a gente tem os ingleses, austríacos, russos, prussianos. Eles vão formar um poderoso exército, derrotam o Napoleão. O Napoleão ele é derrotado, mas ele, vamos dizer que ele recebe um prêmio. Ele recebe uma ilha de presente, que é a ilha de Elba, onde ele ficaria para o resto da vida, e ele recebe uma indenização em dinheiro. A França voltaria a ser governada pela antiga família real, o rei Luís XVIII. E aí aconteceu. Só que esse rei ele era totalmente impopular. O Napoleão foi para a ilha, levado para a ilha, só que ele tramou a volta ao poder. Ele foge da ilha de Elba e ele volta à França, prometendo que iria recuperar o país. O rei Luís XVIII mandou soldados para prender o Napoleão. Só que quando os soldados chegam, ao invés de prender o Napoleão, eles chegam gritando "Viva o Imperador!". Eles pegam o Napoleão e trazem de volta ao poder. Só que o exército internacional mais uma vez se organiza e nessa fase do governo, Napoleão vai passar apenas 100 dias. Então a coligação internacional vai se organizar, derrota o Napoleão definitivamente na chamada Batalha de Waterloo. Napoleão é derrotado e dessa vez ele vai ser exilado, ele vai ser preso em uma outra ilha chamada de Ilha de Santa Helena, aonde ele vai ficar preso até o final da sua vida, onde ele vai acabar morrendo nessa ilha. Napoleão é derrotado e aí os países que ganham essa guerra, eles vão organizar uma reestruturação do mapa da Europa. Eles vão se organizar em uma reunião chamada Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena foram tomadas várias decisões. Entre elas, o objetivo principal desse congresso foi restabelecer a antiga divisão política do continente europeu e devolver o governo aos herdeiros das antigas monarquias. Eles redefiniram os países, o que era antes do Napoleão voltou a ser, e o governo foi entregue aos antigos reis que tinham sido derrotados pelo Napoleão. Então voltou tudo ao normal, vamos dizer assim. Além disso, foi criada a chamada Santa Aliança. Seria uma espécie de exército internacional para defender os reis de possíveis novas revoluções que viessem a acontecer. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.